Amigos ouvintes, cá estou eu para mais um vídeo. Mas neste vídeo eu não vou contar nenhum tipo de história ou anedota. Foi um caso que aconteceu comigo, portanto, se aconteceu comigo, podem acreditar que é verdade. Foi uma brincadeira de mau gosto que um rapazinho de 13, 14 anos quis fazer comigo. Só que essa brincadeira não correu como ele tinha planeado, ia se tornando numa desgraça para ele, e para mim não seria melhor. Esse tipo de brincadeira já é praticado em vários países há muito tempo, só que eu não sabia disso. Essa brincadeira consiste em pessoas que às vezes gostam de rir ou gostam de fazer as suas partidazinhas, vão bater à porta de algum vizinho ou pessoas que eles não gostam ou gostam de se rir, e quando essa pessoa vem à porta, eles escondem-se e a pessoa chega à porta e não vê ninguém. Ora, essa brincadeira de mau gosto já era praticada há muitos anos em Portugal por várias pessoas, e havia uma pessoa muito conhecida e importante que fazia muito isso. Era o nosso general Humberto Delgado, que esteve quase a ser primeiro-ministro de Portugal em 1958. Mas, infelizmente, o regime salazarista estragou-lhe os votos e ele teve que fugir, e mais tarde assassinaram na Espanha em 1965. Esse general era muito querido e os portugueses nunca o esqueceram. E aqui há uns anos atrás eu vi na televisão a fazer uma entrevista à filha, que já era já uma senhora de idade, e ela contava que sim, gostava muito do pai dela, e quando ele ia à terra natal, quando era à noitinha, ia sempre dar um passeiozinho à noite com a filha, e então dizia-lhe: queres ver o que eu vou fazer? Dizia para ela se esconder atrás de um muro ou de um arbusto, ia à porta de algum vizinho que ele conhecia, batia à porta, tocava a campainha e escondia-se também. E as pessoas vinham à porta e não viam ninguém. E ele ria-se com a filha. Mais tarde, horas mais tarde, tornavam a fazer a mesma partida, e era quase sempre assim. Bom, era o que ele fazia. Mas mesmo que soubessem quem era, não levavam a mal, porque toda a gente gostava dele. Mais tarde, eu estava a ver a televisão aqui no Canadá e vi um filme onde se praticava quase igual a essa brincadeira de mau gosto, mas era pior. O artista que fazia isso, eu não o conheço, é aquele que faz muitos filmes para fazer rir, e então era ele com os colegas à noite, uns rapazes de 18, 20 anos, iam, e esse tal artista fazia cocó em cima de um jornal. Depois embrulhava o jornal e chegava para a porta de um velhote que havia, talvez que ele não gostasse muito dele, e acendia um fósforo ao o jornal começava a arder, e eles escondiam-se do velho, vinha a abrir a porta e não via ninguém, e via aquilo arder ao pé da porta, e está claro, apagava o fogo com os pés, soltava em cima do fogo, e quando dava por ela, estava com os pés todos borrados. Aí isso dava para rir. Bom, eu vi isso e então lembrou-me aquela tal partidazinha que esse garoto dos outros anos me fez. Pois, eu vou contar então como foi. Ora bem, eu tinha uma casa no centro de Toronto, Canadá, e a cave da minha casa era quase nível com o passeio da estrada, talvez 2 graus mais baixo. E era ali que nós passámos, que a família passava quase todo o tempo, pois tínhamos uma lareira, tínhamos a mesa onde nós comíamos as nossas refeições, mais uma ponta havia uns sofás e uma televisão, estamos quase sempre ali. Eu, naquela altura, trabalhava no turno da manhã, portanto chegava a casa à volta de 1 hora, não estava ninguém em casa, as crianças estavam na escola, os filhos, a mulher trabalhava, então eu almoçava e deitava-me em cima do sofá e adormecia, dormia a minha cesta. E de vez em quando acordava com um barulho na porta, a baterem à porta, e eu chateado acordava e ia ver quem era, chegava lá, não via ninguém, só apenas via o passeio cheio de crianças a sair da escola, mas nunca pensei que aquilo se tratasse de uma brincadeira. Outros dias depois, de vez em quando, faziam-me essa partida, e eu já estava a ficar, bom, alguém manda a fazer isto, mas nem sequer me passou pela cabeça. Um dia, eu resolvi que tinha que fazer qualquer coisa cá fora, e não deu para dormir a sesta, pouco tempo. E mais ou menos à hora da saída da escola,
eu fui ver como é que estava o tempo, pois eu não estava muito certo para ver se estava a chover ou se não estava, que era para pôr a roupa adequada como estava. E vi, e quando fechei a porta, não a tranquei, apenas a encostei, porque tinha que sair logo ao caminho, e pus-me atrás da porta a calçar os sapatos. Estava a calçar o primeiro sapato, a porta de repente estava-se com tanta força, e como eu estava baixado, apanhou-me pela testa, mesmo aqui na testa, eu caí para trás, e em cima de mim cai um garoto, com uns 12, 13, 14 anos, forte, e quando se viu naquela situação, levanta e foge. E eu corro atrás dele, com um sapato calçado e outro descalço. Mas eu não podia fugir muito, porque a estrada e os carros a passar, o passeio ia cheio de crianças. Ele apenas gritava para as outras crianças que estavam: deixem-me passar, deixem-me passar, deixem-me passar. E quando chegou à frente, costumava estar sempre lá, e estava alguém pago pelo governo, um homem ou uma senhora, um sinal para mandar parar os carros, para as crianças atravessarem para um lado, depois mandava parar para outro, e ele, quando ia para atravessar para o lado que ele queria, aquilo estava cheio, ele viu que não podia, que ele ia caçar, então atravessa para o lado onde os carros iam a passar. Aí, aqui a ação da desgraça, o carro quando ele ia atravessar, um carro estava e vai-lhe parar mesmo aos pés, depois estrava outro, foi uma sorte não se envolverem ali 5 ou 6 carros em acidente. E ele não pôde passar, e eu pus na mão, arrei e puxei-o para o passeio. Ele, quando viu que eu arrei, só dizia: por favor, não digas ao meu pai que eu não sei o que o meu pai vai fazer comigo. Aí todas as pessoas queriam saber o que é que se passava. Até mesmo os choferes dos carros saíram fora: o que é que se passa, e estavam com medo que eu fosse violento com a criança, pois se eu fosse violento com ele, quem sofria as consequências é eu, pois não se pode bater assim numa criança sem razão. E eu não tinha intenção nenhuma de bater, mas tinha a dor na testa, e fui, apalpei, já tinha aqui um galo, e fui assim: olha aqui o que tu fizeste comigo, porquê é que tu fizeste isso? E ele disse: sabes, não fui eu, foram meus colegas que me obrigaram a fazer isso e fizeram isto. Então, mas como? Eles é que me obrigaram a empurrar. Meu tio disse: então já sei, então eras tu que vinhas a fazer isto já há dias atrás. E ele disse: não, nós éramos 3, e foram 3 ou 4, e de vez em quando íamos a sorte ver quem é que lá ia bater. E hoje calhou-me a mim, e eu fui para bater com o pé, para dar um pontapé na porta, mas a porta estava um bocadinho mais baixa, e eles, os colegas dele, foram por trás dele e empurraram-no com muita força contra a porta, pois talvez pensassem que a porta estava fechada. Mas ele teve 2 azados: é que os amigos foram falsos e a porta não estava trancada, estava aberta. E atrás da porta estava eu, a porta veio com a velocidade, com o impacto dele, e abriu-se, apanha-me para a testa, e ele vai atrás da porta e cai acima de mim. Eu olhei para ele, não sabia se havia de ter pena, estava chateado, mas tinha a testa inchada, e disse-lhe: mas porquê? Porquê que tu fazes isto? É uma brincadeira, mas não digas nada ao meu pai, senão o meu pai não sei o que ele faça comigo. E todas as pessoas queriam saber o que é que se passava. Já fez e tudo, mas nós estávamos a falar os dois, e eu olhei para ele, vi-o, ele era assim um bocado moreno, tinha o cabelo preto, tinha assim um dermunho aqui assim ao pé da testa, e lembrou-me eu quando era da idade dele. Então eu disse: ok, está descansado que eu não vou dizer nada ao teu pai. Não, porquê? E eu estou baixinho ao pé da orelha dele e disse: sabes, eu quando era da tua idade, eu não era melhor que eu, como não era melhor do que tu. Fiz coisas muito pior que aquilo que tu me fizeste a mim. Ele olhou assim para cima para mim, com os olhos muito abertos. Então eu puxei-o de cabeça contra a minha barriga e esfreguei-lhe assim a cabeça, aquele cabelo meio crespo que ele tinha com a mão, e dei-lhe um beijo na cruz da cabeça e mandei-o embora com uma lapadinha assim do traseiro. Ele, todo contente, começou aos soltos, atravessou para o outro lado, e as pessoas todas vinham ter comigo: o que é que se passa? O que é que se passou? O que é que se passou? E eu disse: não se passou nada, já tudo, está tudo bem, vamos embora, cada um à sua vida. Então fui direito a casa e tive que pôr gelo no galo, que se estava a formar, andou um dia e tal, que tinha um dia e tal com a testa inchada. Eu, quando me lembrava disso, não sabia se me valia de rir, mas já tinha passado e eu tinha-o desculpado, e portanto não valia a pena estar a pensar no que foi. E olhando para aquilo que eu fiz coisas muito, muito piores a certas pessoas. Talvez no próximo vídeo eu vá contar uma passagem que eu fiz a um homem que era uns 20 anos mais velho que eu, quando eu tinha os meus 12 anos. 10 anos, para aí sim. Mais tarde
tornámos grandes amigos, amigos da caça, e uma amizade terrível. E um dia, em frente de outras pessoas, eu contei-lhe a passagem e ele lembrava-se muito bem e olhou para mim e disse: a tua sorte foi naquela altura, eu não sabia que tinha sido tu, senão tu não sabias o que ia acontecer. Mas já tinham passado alguns 20 ou 30 anos depois disso e ele não guardou rancor e continuámos amigos, grandes amigos, até que ele, coitado, acabou por acabar com o Covid. Mas nunca me esquece, é só a minha grande amizade que houve entre mim e ele. Portanto, nós às vezes em crianças fazemos coisas que mais tarde nos vamos arrepender e estou convencido que essa criança que fez isso comigo, certeza que não tornou a fazer a mais ninguém. Portanto, pessoal, esta passagem chegou ao fim, não tem muita graça, mas até tem. Se quem se puser na minha situação e sabendo que está atrás de uma porta para sair e a porta abre-se com tanta força, apanha-o pela testa e cai uma criança e diz a vocês, pois isso dá um bocado para rir. Portanto, pessoal, a passagem chegou ao fim e até à próxima e saúde para todos.